Olá pessoal, vou apresentar a viagem para o Atacama então. Mais ou menos da maneira como eu faço aqui quando saio aqui de Santa Catarina, né? E vou colocar fotos, vídeos aí e falar de cada cidade um pouquinho, né? A gente sai normalmente, vamos aqui saímos aqui por Vacaria, vindo de Florianópolis ou aqui de Urubici, e se vem pessoal de Porto Alegre a gente se encontra em Carazinho, né? Que é normalmente o que a gente faz. Aí quando chegamos ali em São Miguel das Missões, que dá mais ou menos 700 quilômetros, então é uma puxada longa, que normalmente a gente dorme lá, ou Santo Ângelo ou São Miguel das Missões. E São Miguel das Missões são as ruínas jesuítas. É muito bacana, tem um show noturno lá. Os hotéis são razoáveis, tem até hotel com piscina lá, com preço aí de duas, 3 estrelas, é bom, muito bom. E o show é muito bacana. O cara dá uma descansada e para seguir no outro dia, né? No outro dia a gente vai temos ido sempre ali por Porto Xavier. Pega uma balsa, a aduana é tranquila ali, só não esquecendo de uma coisa. Vocês têm que fazer o seguro carta verde, que é obrigatório nos países do Mercosul. Tem gente que faz até lá, em Porto Xavier. Eu sugiro que se faça até um mês de antecedência para não estar de correria aí. Tem bancos que fazem, seguradores, isso aí é só pesquisar na internet aí que a gente consegue, né? E faz aí para o período que vocês vão ficar lá, 15 dias, 10 dias, 30 dias. Escolhe o período, não são todos os períodos que tem disponíveis, mas... Outra coisa que eu faço sempre, que muita gente eu vejo na internet que diz que não faz, é a PID, Permissão Internacional para Dirigir, que é reconhecida em quase todo mundo aí. Praticamente uma cópia da carteira de motorista que a gente faz no Detran normalmente. Sai 50, 60 reais aí, acho que dependendo do estado. Então não vale a pena arriscar ir sem o PID. Tem pessoal que arrisca, mas é mais um motivo para a polícia parar e querer multar. Então eu saio sempre com ela. E ela, depois que tu faz, ela tem a validade da tua carteira de motorista. Então é um troço tranquilo aí, vai durar 3, 4, 5 anos aí. Passando a balsa ali, estamos no território hermano, né? Aí normalmente eu sigo em direção a Poçadas, né? Antes de Poçadas tem uma outra, quem gosta disso aí, tem um troço muito bacana, é a maior missão jesuíta que tem na Argentina lá, que é San Inácio Mini, que fica a uns 15 quilômetros de Poçada. Quem gosta de visitar é um passeio bom também. Depois de Poçadas a gente passa por Ituzaingó em direção a Corrientes, né? E Corrientes é uma cidade grande, normalmente a gente faz o segundo pernoite lá. E tem a Avenida Costaneira, que é beirando o rio, cheio de barzinhos, restaurantes, então um movimento tremendo à noite. Até vale lembrar o seguinte, os argentinos, os bolivianos, chilenos, eles têm o costume, os uruguaios, de ter a hora da siesta. Então a gente estranha, porque ao meio-dia todo mundo encerra as atividades. Tudo, comércio, tudo. E só vão abrir às 4 horas da tarde. Então tem que ficar ligado nisso, porque se chegar lá e precisar alguma coisa nesse horário, não tem ninguém aberto. Depois eles abrem às 4 horas da tarde e vão até 8, 9 horas, 10 horas da noite, dependendo do tipo de comércio, né? Então é um pouco estranho, mas a gente tem que se adaptar nisso aí, né? Não adianta. Então à noite ferve, a cidade ferve, as cidades da Argentina fervem sempre à noite, porque eles tiveram aquele período de descanso e querem a cortina, então é muito legal. Saindo de Corrientes, a gente atravessa uma ponte para Resistência, cidade de Resistência, e depois, pode olhar no mapa, é um retão de 750 quilômetros. É coisa de louco, que é o Chaco argentino. Temperatura altíssima lá, já passei lá assim com 45, 46 graus de temperatura ambiente, em cima da moto com aquele calor, jaqueta, calça, bota, aquilo vai a mais de 50, é um absurdo. Lá a gente tem alguns lanchonetes, restaurantes na beira da estrada, com ar-condicionado, a gente fica
uma hora lá dentro curtindo, né? Porque é muita coisa mesmo, né? Depois de passar o Chaco, que não tem praticamente nada para se ver, a gente só toca ali, né? As estradas às vezes está maravilha, às vezes está esburacada, às vezes está com areia, polícia, mas é chegar lá e descobrir o que vai ter pela frente, não adianta, não adianta ficar tentando imaginar. Em Salta, a gente chega em Salta, normalmente nós ficamos 2 dias em Salta, que já são 3 dias de viagem puxada grande, 700, 800 quilômetros ali, porque não tem muita coisa para ver, né? Até dá para se fazer um meio termo, se quiser viajar aí uns 300, 400 por dia, dá para fazer. Aí tem que pesquisar na internet mais ou menos a quilometragem e criar um roteirinho para ali, né? Em Salta a gente fica 2 dias porque é uma cidade muito linda, tem teleférico, tem muitas praças, é um troço muito bacana. À noite é a mesma coisa, bomba à noite. São aquelas praças do centro da cidade, cheias de restaurante. As calçadas são imensas, então as mesas ficam tudo nas calçadas ali, a gente curte muito. E comendo as empanadas, aquilo é show lá, e aquela quilmes de litro, aquela cerveja que é uma maravilha, né? Nem sempre muito gelada como a gente gosta, né? Depois de Salta, a gente vai para Jujuy. Jujuy já começa a subir, né? Salta numa altitude baixa ali, né? Jujuy já está 1.300 metros mais ou menos de altitude, né? Que é mais ou menos como aqui onde eu moro, né? Não tem muito mistério. Jujuy não tem muita coisa para se ver ali. Então normalmente a gente passa para Jujuy e tem duas opções. Uma pela autoestrada e uma por uma serrinha que é a coisa mais linda do mundo. Eu já fui umas 3 ou 4 vezes para lá, eu fui uma vez pela autoestrada e as outras todas pela serra. É uma mini serrinha, a estrada é muito interessante porque a largura da estrada acho que é 1/3 menor do que as nossas e para mão dos dois lados, né? Gado na pista e tal, mas é um encanto, então vale a pena, é a Corniça o nome da serra. Depois chega em Jujuy, aí tem duas opções ali, ou vai para o norte, que é em direção à Bolívia, né? Dá para conhecer ali, é a quebrada de Humahuaca que chama. E a primeira cidade que tem ali, cidade razoável ali, né? E Tilcara tem muita coisa bacana para ver. Se o pessoal ainda não viu lhama de perto, lá tem um tipo de um zoológico que eles fazem lá, as lhamas estão assim do lado da gente, as ruínas muito bem mantidas, né? E para oeste, que seria em direção a São Pedro de Atacama, que é o objetivo, né? Seria a cidade de Purmamarca, que é outra coisa lindíssima ali. Então, na realidade, dá para conhecer as duas ali, porque a minha sugestão é dormir em uma das duas. Não seguir para subir para São Pedro de Atacama no mesmo dia. Porque vocês estão vindo lá de Salta, né? Então curte por uma marca, a Montanha das Sete Cores, tem uma feira imensa no meio de uma praça ali, com tudo que é coisa colorida ali de lãs e artesanatos, né? Eu digo para vocês, no outro dia de manhã, saírem bem cedo, porque lá para cima é outra coisa. Ali por uma marca já está em 2.300 metros, então 1.000 a mais do que Jujuy. Vocês, seguindo para São Pedro de Atacama, vocês vão passar no meio de um salar de Olarás, que é bacana também, tem que parar, eles esculpem com cubos de sal o restaurante que tem lá, as construções são todas de sal, então é um troço completamente diferente. Ali tem que parar, ficar um tempo, é sal dos dois lados, a gente perde de vista ali. Depois, em seguida, se chega na aduana da Argentina. Ali, inclusive, em Susques, por ali, vocês têm que perguntar sobre o abastecimento, pelo menos para saber se no último posto tem combustível, porque são 320 quilômetros até São Pedro de Atacama. Fronteira ali é tranquila de passar também, não tem grandes movimentos ali. E ali é a fronteira da Argentina. Depois,
no caminho vocês vão passar por uma placa que é bem-vindo ao Chile, que é o limite de fronteira, mas a aduana do Chile está lá dentro de São Pedro de Atacama. Então vocês vão andar pelo Chile só com a saída da Argentina praticamente, né? A subida ali é lindíssima, então vocês vão parar tudo que é momento, a cada curva, porque são coisas assim que a gente nunca viu na vida, paisagens, né? Então tu vai parar, vai fotografar, vai... Então por isso que eu digo, sai bem cedo, porque ali no Passo de Jama a coisa já chega a 4.200 metros de altitude. Aí tem o Mal da Puna, tem tudo isso aí que tem que ser controlado, né? Outra coisa, no Chile, no momento que vocês passam nessa placa do Chile ali, a legislação é extremamente rígida. Então assim, a recomendação, e não é brinquedo, tiver uma placa de pare numa esquina, dentro de São Pedro tem, vocês parem, põem os pés no chão, e depois engatam a primeira e arranca. Não vai fazer como aqui, que tem placa de pare e tu dá uma segurada, olha para os dois lados e... Se a polícia, tá, estiver olhando e ver que tu fez um tipo de coisa desse aí, eles vão te parar, vão apreender tua moto e tu vai ter que responder na frente de um juiz por que tu desrespeitasse a placa. Porque a placa é pare, não é reduza. Tá? Então fiquem espertos, a polícia não é corrupta lá, pelo menos que se sabe, né? E eles gostam que a lei seja cumprida. Então, principalmente dentro de São Pedro de Atacama, olho aberto. E por todo o Chile a mesma coisa, nas estradas e tudo mais, né? Então não facilitem, né? Outra coisa, não levem nenhum alimento orgânico. Levar frutas e coisas assim. Ela disse, vou levar na viagem, botar dentro do baú. Eles normalmente revistam, não é em todas as fronteiras, não, mas se registrarem, eles vão tomar aquilo tudo ali, vocês não podem entrar, ou até mandar vocês voltarem para largar na Argentina, né? Porque vocês não podem entrar no país para questão de sanidade, né? Então eles se preocupam muito que a pessoa traga alguma coisa e traga doenças para dentro do país, né? É uma coisa que está certa, né? Em São Pedro de Atacama, aí é outro mundo, é um oásis lá, é uma coisa fora do normal, tu vai cruzar por gente falando tudo que é língua, não tem, é um mundo à parte ali. A cidade é toda feita de adobe, as casas, aqueles barro misturado com bambu, com madeira, uma coisa assim, tudo bem rústico, a avenida principal, a rua principal deles é toda de terra, e tem aí, vocês estão vendo aí que eu estou postando as fotos das fachadas dos restaurantes. O restaurante, praticamente a fachada dele é a porta, e ali tem um ou dois garçons buscando a gente no meio da rua. Eles vão, conversam com a gente, falam várias línguas ali para oferecer os cardápios que eles têm e tal. Quando vocês chegarem, provavelmente já vão ter escolhido uma pousada antes de ir para lá, mas já cheguem e peguem um mapa turístico que tem muito passeio, muito. Lá, São Pedro de Atacama é 3 a 4 dias. Não adianta deixar por menos aqui. E talvez até se tiver aqui nos geysers, o geyser é uma manhã inteira, porque tem que sair 5 horas da manhã para chegar às 7 para ver a água borbulhando do chão lá em alta temperatura, né? Tem um passeio mais demorado. Mas ali por perto tem uns 10, 12 passeios ali que todo mundo tem que fazer. Tem os salares, tem as lagunas Miscante Miniques, o salário de Atacama é lindíssimo, né? O cara de Titor, Termas de Puritama, que também é muito bacana, é no meio de um despenhadeiro, assim, de um vale, aquilo tudo de rocha em volta, e lá embaixo tu vê a vegetação bem verde, assim, correndo ali, aí tu vai ver, quando a gente chega lá embaixo, é água que brota no meio daquele morro de pedras ali, a 35, 36 graus de temperatura. Então aquilo
corre aquele rio de água quente e eles fizeram várias piscinas. Então tu chega lá, paga a entrada e tu vai para uma daquelas piscinas lá e fica curtindo. São muitas piscinas que tem até embaixo do... É um troço muito bacana. O museu, que é um passeio legal também. Então tem muita coisa. Depois, se quiserem, dá para descer a cordilheira até o Pacífico. A questão da volta, dá para voltar pelo mesmo lugar, tá? Fazer alguma coisinha diferente ali, mas não tem muita coisa. Eu digo para se livrar do Chaco ali, daqueles 700 quilômetros de reto, 750. Dá para descer um pouco e voltar para não passar por aquilo ali. Tem outras opções bacanas também, mas que não dá para a gente falar tudo hoje aqui. E se quiser descer pelo Pacífico, fazer a volta pelo Pacífico, aí tem a opção do Passo São Francisco, Passo Águas Negras, ou lá em Santiago do Chile e cruzar pelo Passo Cristo Redentor. Então são 3 opções boas ali que tem. E só o Redentor que é asfalto. São Francisco e Águas Negras é tudo rípio, né? E aí, dependendo do que vocês cruzarem, vão sair numa outra cidade ali, vão ter que fazer um outro roteiro por Córdoba, por Mendoza. Aí dá para seguir para o Rio Grande do Sul, direto ali para Uruguaiana, ou seguir até para Buenos Aires e cruzar para Montevidéu. Aí tem um monte de opção. Mas falei hoje foi do principal, seguir até o Atacama. Mais ou menos isso aí. Eu espero que vocês tenham se divertido aí. Tem muita coisa, né, do Brasil. Bora com a gente.